Olá, meus queridos, boa tarde, graça e paz, entrando com a live Você Sabia? Louvo a Deus por cada um que, como eu, ama, busca resposta, busca andar de acordo com a palavra do Senhor, não abre mão daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Louvo a Deus porque aprove a Deus nos permitir que nessa tarde eu, você e todos aqueles que o Espírito Santo assim o quiser, vai de encontro a cada um e vai levar essa palavra, porque essa palavra jamais, querido, ela volta vazia, ela tem o endereço certo, o lar certo, a casa certa, a pessoa certa, o homem, a mulher de Deus. Eu louvo a Deus porque eu sei do que eu estou falando, porque se até o dia de hoje Deus permite eu falar de manhã, falar à tarde, e muitas vezes até agora esse período da tarde, alguns vão ver durante a noite e ainda vão ver até às vezes de madrugada. Então a todos vocês, meu boa tarde, meu boa noite e uma boa madrugada para você, e sempre busca de Deus a resposta do Senhor. E hoje, querido, eu lendo a palavra do Senhor, eu comecei a meditar aqui no livro que já deve estar citado aí, eu deixei algo, que é o livro de Josué capítulo 9. Eu não sei se você tem noção, mas uma das coisas que aqui mostra é a falta de buscar em Deus resposta. Saber o que está acontecendo e como isso está acontecendo. Novamente aqui o líder Josué, para quem não sabe, ele deixa de consultar a Deus. Ele deixa, na verdade, de vigiar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas consequências que muitas vezes tem afetado muitos homens e mulheres de Deus, servos de Deus, que deixa de consultar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana e sempre Deus vai nos conduzir à verdade. Josué capítulo 9, se você nunca se deparou, mas a palavra é tão clara quando ela começa a falar sobre esses gibeonitas. Olha só, e vieram, então no verso 6, 9 e 6, tá? E vieram a Josué, ao arraial e a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora um concerto conosco. Opa, olha lá o verso 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, e como, pois, faremos concerto com vós? Olha agora o verso de número 14. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não lhe pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, fez um concerto com eles, e lhes dariam a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer o concerto com eles, ouviram que eles que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Gente, olha só que palavra do céu para mim e para você. Por quê? As consequências, gente, de não vigiar. Até o verso, vou citar um verso que está lá em Mateus 13:35, diz o seguinte: mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. A perfeita, gente, vontade, a perfeita vontade de Deus, para quem não sabe, aí vem o Você Sabia, era que o povo eleito tomasse posse da terra prometida na sua totalidade. E isso somente seria possível através da destruição total das 7 nações ali existentes. E todas elas, se você não tem essa informação, porque eu gosto do Você Sabia, todas elas são descritas, gente, pelo prefixo eu. Josué capítulo 3, verso 10. Mas isso não aconteceu. É aí que está a questão.
pelo menos na prática, o povo começou a fazer aliança com os moradores daquela terra, começando pelos gibeonitas, que está no capítulo 9 ao 15, verso 15, capítulo 9 de Josué, verso 15 ao 16, e daí por diante todas as conexões do Antigo Testamento, encontramos a nação convivendo com aquela gente. Querido, o que eu quero hoje falar com você no Você Sabia? Um engano fatal dos gibeonitas em nome de Deus. Olha bem, vou ler novamente para você prestar atenção, que os dias atuais as coisas são muito mais piores, você não tem noção. Quando você busca ter conhecimento da palavra, quando você começa a analisar como que estão as coisas em relação para quem diz ser discípulo de Jesus, às vezes você fica até assustado. Porque você vai falar, poxa, mas será que de fato é a igreja do Senhor? É dessa forma que realmente Deus aprova algumas coisas que estão acontecendo? Pois bem, o engano fatal dos gibeonitas em nome de Deus. Quando não vigiamos, somos enganados. Como é que é? Quando não vigiamos, somos enganados. O fato de enganar, olha bem o que eu vou falar agora. O fato de enganar involuntariamente o próximo por uma ignorância ou erro e falando de acordo com o que pensa, não é, portanto, uma mentira propriamente dita. Não quer dizer que não seja, mas é a forma que eu estou já começando a falar. O fato de enganar involuntariamente o próximo por ignorância ou erro. Tá bem claro para você o que eu estou tentando aqui já mostrar no Você Sabia? Então vamos continuar um pouco. Portanto, uma mentira propriamente dita. Para que seja mentira de fato propriamente dita, é necessário, olha bem, é necessário e suficiente que a palavra exprima voluntariamente algo oposto ao que se saiba ou pense. E com efeito, na casa dos gibeonitas, gente, o engano foi premeditado. Por quê? Porque eles se fingiram de embaixadores. Eles se fingiram de embaixadores. Não sei se você já leu o texto, capítulo 9, tá? E verso 4. 9 e 4. Olha como traz aqui a palavra para você, comigo avançando devagar, porque você vai entender que Deus tem algo para mim e para você hoje. Não Você Sabia. Usaram também de astúcia e fingiram, olha bem como fala, fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e remendado. Tem muita gente que nem consegue ter noção que muita gente está fazendo dessa forma, usando a palavra, manipulando a fé das pessoas, colocando em situações que você nem imagina. Faço aqui um comentário de uma vez que eu e a bispa estava num trabalho e o pregador, aquela ousadia, né, de eloquência, e não conseguia ficar no púlpito, ia para tudo que é lugar, se dirigia para as pessoas, parava de pregar a palavra, entregava recado para um, entregava recado para outro, e foi aquele negócio, meu Deus do céu, e eu esperando a palavra. E ela olhando para mim, eu olhando para ela, e nós dois esperando a palavra. Enfim, ele fez tudo o que ele podia, tudo aquilo que eu acredito que ele já está bem acostumado, dentro de qualquer situação da qual ele é convidado. Enfim, tudo bem, pregou o que achou que tinha que ser pregado, foi lá, veio cá e não, só Deus na causa. Mas o que me chamou a atenção foi que no final ele não pediu. Não foi algo que sabe, que você percebe que é do coração que ele pediu. Mas ele colocou que se ele veio naquela casa de oração, se assim Deus o levou lá, cada um dos irmãos tinha, já que ele estava lá abençoando todo mundo, trazendo o recado de Deus, abençoar a vida dele para consertar o carro dele.
É claro que talvez nem a bispa que está aqui do lado, talvez não sei nem se ela lembra disso, mas veio isso agora na minha mente. E eu fiquei pensando, já pensou se todo mundo entra para esse caminho? Olha, se eu estou aqui, se eu estou liberando a palavra, se eu estou te abençoando, tipo assim, vocês têm mais que obrigação, já que eu estou te abençoando, porque eu estou te abençoando, ó, dinheirinho aqui para me arrumar meu carro. São coisas que a gente tem que ter maturidade. Muito mais quem convidou, gente. Infelizmente tem que falar a verdade. E aí, será que de fato tudo isso vem de um verdadeiro embaixador de Cristo? É para se pensar, não é verdade? Não é para se pensar? Então deixo essa para você pensar. Essas coisas acontecem não só no dia que um dia eu estive numa casa de oração e vendo tudo isso. Isso acontece por todo o chamado Brasil. E não só pessoas como são pessoas ligadas a pequenas igrejas de casa de oração, mas até em grandes casas, né, que já falam que é catedral, etc. Existe pessoas da mesma forma. Tomamos cuidado, porque o que foi dado a mim não é meu. Quem deu esse ministério que é de Deus, foi Deus que me deu a sua igreja. Cabe ao Senhor Jesus, cabe, sabe, o doce Espírito Santo. Cabe a Ele, se assim for da vontade de Deus, nos abençoar com alguma coisa ou não. O que eu recebi de graça estou fazendo com maior alegria, porque eu estou servindo as pessoas. E quem serve as pessoas, meu querido, serve a Deus. Por isso, eu quero te chamar a atenção. Quando não vigiamos, somos enganados. E com efeito, o que foi falado aqui, na casa dos gibeonitas, o engano foi premeditado. Eles se fingiram de embaixadores, no verso 4 do capítulo 9 de Josué, já li aqui. E nesse caso, gente, a mentira deles, segundo a divisão, segundo, olha bem, nesse caso, a mentira deles, segundo a divisão correta, estava vazada no seguinte ponto. E aí vem você sabia. Primeiro ponto que eu quero dizer para você, essa mentira, a forma que eles criaram, elaboraram. Primeira coisa aqui, Jacosa, era Jacosa, tratava-se, sabe, aliás, é melhor até usar essa expressão, além de eu falar que era Jacosa, a verdade era uma forma mesmo, de brincadeira ou tipo um jogo, vamos ver, quem sabe dar certo. A outra questão era oficiosa, ou seja, tratava-se do próprio interesse deles. Perniciosa também, visava, gente, expressamente prejudicar o povo de Deus, levando-o à desobediência, de acordo com Deuteronômio capítulo 7, verso 1 ao 5. Com efeito, eu digo mais, ainda houve, olha bem, desobediência em ambos os lados. Tanto da parte deles, como a parte do próprio Israel, sendo liderado por Josué, não havendo ninguém se colocado contra, buscado, orientado, falado, enfim. Então, os gibeonitas, querido, aqui enganaram, usando astúcia, os israelitas, porque não pediram conselho à boca do Senhor, como está no verso 14, e especialmente aqui, ao sumo sacerdote Eleazar, que tá, e você acha alguma referência sobre ele em Números, capítulo 27 e 21. Agora, olha que coisa interessante. Isso aconteceu lá. E nos dias atuais, já que é o você sabia, é aonde a gente tem que buscar ter conhecimentos. O gibeonita, nos dias atuais, sabe, eles atua de uma certa forma que às vezes você nem deu conta. Como? Mistura. Sim, nos dias atuais, uma certa mistura de gente tem acompanhado a igreja do Senhor Jesus como fermento na massa. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 5 ao 7. E a passagem, gente, ainda até paralela, como em Mateus capítulo 13, verso 33. Entre nós, essa mistura são os falsos, olha aí, olha aí, são os falsos irmãos. Sério, querido.
são os falsos irmãos. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 26. São os falsos irmãos que às vezes você vai achar onde? No ministério. Sim, no ministério. Sério? Sério, meu querido. Por isso que eu amo a palavra do Senhor. É Bíblia, não é eu apontar, não é eu dizer, não é nada disso. É você trazer a palavra, é a palavra que eu tenho que colocar aqui para você. Não é eu começar, ó, aquele fulano, ó, aquele cigano, isso não é meu papel. Meu papel, principalmente quando eu coloco aqui, nessa tarde, você sabia, é trazer conhecimento para que você leia depois. E você lendo, por isso que eu falo endereço, eu falo versículo. Aqui tem uma coisa interessante, por quê? Entre nós, essa mistura são os falsos irmãos. No ministério, são os lobos cruéis, como está lá em Atos, capítulo 20, verso 29. E os obreiros, gente, fraudulentos, segundo Coríntios, capítulo 11, verso 13. Essa gente nunca está, pega essa gente nunca está satisfeita com coisa alguma. Então estão sempre do lado dos rachadores. Você consegue entender? Estão sempre do lado dos rachadores. Como está lá, se você volta aqui comigo, nós estamos falando de Josué capítulo 9. Olha só que coisa interessante. 9:21 diz o seguinte: disseram-lhe, pois os príncipes, vivam, e tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe havia dito. E eu repito o que eu estou dizendo aqui: essa gente nunca está satisfeita com coisa alguma, estão sempre do lado dos rachadores, que procuram rachar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua amada igreja. Estou lhe respondendo algo da parte de Deus agora para você entender como as coisas no mundo espiritual acontecem, como as coisas acontecem no natural. Essa gente, esses que se levantam, esses que se colocam dizendo, já sei, vamos fazer, é assim, é aquilo, etc. Tomamos cuidado, porque quem é de fato chamado por Deus, plantado pelo Senhor Jesus, oh meu Deus, é tão interessante. Se depois você for Mateus capítulo 13, no verso 25 que eu acabei de ler, esse capítulo tem uma resposta linda de Deus para todos nós. Por quê? Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E aí se pergunta, mas como? Podemos arrancar? E a resposta do próprio Cristo falou, não, deixa eles crescer junto. Por quê? Porque naquele dia, por isso que eu gosto e lembro todos vocês, está para acontecer algo, gente, extraordinário. E quem é que vai separar o joio do trigo? A Bíblia responde quem? Porém, você tem que saber que em nosso meio, no meio da igreja de Cristo, você tem que ter discernimento. E como é que eu vou ter discernimento espiritual? Através da palavra. E aí que está a questão, que as pessoas se enganam. Porque nos dias atuais, está dizendo aqui, estão sempre ao lado dos rachadores, que procuram rachar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. E aí você tem base para o que eu estou falando. Colossenses capítulo 2, verso 19, Judas. E o versículo 19, o engano dos gibeonitas, gente, trouxe consequências e serve de advertência para nós. Eu resumo dizendo para você hoje, você que é servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus, vivemos dias perigosos em que o engano vem se alastrando. Vivemos esses dias de tal forma que o mundo está invadido de espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Isso você acha em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. E isso ainda digo, isso tem se tornado as coisas tão parecidas. Olha o que eu vou falar agora, gente. Isso tem se tornado as coisas tão parecidas que, se não for um discernimento do Espírito Santo de Deus em nossa
visualização, de aquilatar as coisas de Deus e os movimentos paralelos, seremos enganados também. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da igreja de Cristo, aleluia, que é você, que sou eu, somos nós. Registrado em Mateus capítulo 24, o verso 5 ao 11, eu fecho dizendo para você, só isso para que você possa agora tirar suas conclusões, observar o que está acontecendo, não abrir mão da palavra do Senhor. Estamos na reta final, logo se ouvirá, glória a Deus, aí vem o noivo e nós vamos se encontrar com Jesus, mas até lá, nós temos que estar ligados cada dia, cada momento nessa palavra. Não tem outra coisa, gente. Só ela vai nos garantir, porque é ela que vai te levar à verdade. Ela que me leva à verdade. O Espírito Santo, através da palavra, nos leva à verdade. Mas olha aqui que eu vou te falar. Preste atenção agora, para que você entenda. Uma vez por outra, aparece em nosso meio, olha o que aparece em nosso meio, um Jacó disfarçado de Esaú. É só você ir lá em Gênesis. Eu fiz esse dia até um comentário, lá em Gênesis. Você vai lá no capítulo 27 de Gênesis, e o verso 18, tá, ao 24. Uma vez por outra, aparece em nosso meio um Jacó disfarçado de Esaú. O disfarço pode ser praticado por pessoas de ambos os sexos. Então só tem um jeito de você não ser enganado. Como? Como que eu não vou ser enganado? Como? Buscando de Deus o que eu acabei falando. Buscando de Deus ter discernimento através da palavra. Não abrindo mão desta palavra em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, eu digo uma coisa para você. E isso eu não posso deixar, sabe, de comentar, para que a gente feche agora o Você Sabia. Usar de engano para disso tirar proveito sempre traz prejuízo para si mesmo e para os outros. Não caia, não deixe nada tirar você da rota da verdade. E a falta de vigilância, para quem não sabe, falta de vigilância gera engano. Para quem não sabe, a ambição é falta de vigilância. E aí onde são coisas que você tem que tomar cuidado. E a própria falta de vigilância conduz à hipocrisia. Meu Deus, que você hoje agarre como nunca a palavra. Porque o que se levanta muitos hoje em nosso meio são pessoas, infelizmente, com a ambição de ser, de ter, de conquistar. São pessoas que são chamados profissionais da palavra para vender, e através dessa venda, infelizmente eu tenho que falar isso, sabe? Se dar bem, ter ostentação, se manter, usando da miséria, da fraqueza de muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra. Que Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, alcance vidas, que façam elas ter interesse de ler, aprender, meditar, praticar, porque estamos na reta final. Eu espero em Deus que esta palavra, que hoje eu comentei sobre as consequências de não vigiar, e aconteceu com Josué. Infelizmente ele fez uma aliança. Quantos estão fazendo aliança com pessoas que se deixam ser usadas por demônios e por espíritos enganadores? Querido, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te dê orientação, que Deus abra teu entendimento, que você esteja fortalecido nesta palavra, porque, querido, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus possa, meu Deus, falar muito mais ao teu coração. Da minha parte,
Esta é a palavra do Senhor. E eu oro a Deus que ela encontre o bom solo, um coração que aceite essa palavra e coloque em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha aí o meu abraço em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Quero deixar registrado aqui uma petição para a família que nós conhecemos de de uma longa data. Eu hoje fiquei sabendo, já dei minhas condolências, a nossa irmã Roseli Azevedo. Seu pai foi chamado, ele é um embaixador da palavra do Senhor, foi chamado, está descansando no Senhor. E ele já está ali, oh aleluia, descansando, e nós que estamos vivos, esperando o arrebatamento, ser transformado, e todos nós como igreja vamos estar lá. Mas ainda tem a sua família, a Roseli Azevedo, seus irmãos e irmãs, a sua mãe, cada um. Então aqueles que puderem apresentar presente a Roseli Azevedo, porque hoje o seu pai descansa no Senhor. Eu fiquei sabendo agora, e eu já falei, Senhor, nós oramos, mas foi feita a vontade soberana do Senhor Jesus. Então deixo registrado, minha irmã Roseli Azevedo, aqui os meus sentimentos, me pedindo ao doce Espírito Santo de Deus, que venha confortar, que venha tocar, fortalecer a cada um, cada membro da família, em nome de Jesus, amém? Shalom, meu querido, você que puder também, puder nos ajudar, ore pela família, pedindo que o doce Espírito Santo venha consolar cada um, tá bom? Shalom, Deus abençoe, e amanhã, se assim o Senhor permitir, depois das 8 horas, eu entro com um café com Deus, e você é meu convidado, para que mais uma vez possamos mergulhar na palavra do Senhor. Deus abençoe, querido, shalom.